beleza? Eu sou o Wagner aqui do Café com Nerdices e hoje eu vou trazer pra vocês o recém-lançado Tell Me Why, que traz o primeiro protagonista transgênero da história dos games. Então, bora lá! Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta aí se você gosta desse tipo de jogo, se você já jogou Life is Strange e vamos pro vídeo. Bom, pra quem não conhece, a produtora de Tell Me Why é a Dontnod. É a mesma produtora do aclamado Life is Strange. Só por isso, o jogo já começou a chamar muita atenção, inclusive a minha. Life is Strange caiu na graça dos gamers justamente porque ele foca muito no enredo, na história dos personagens. Essa é a grande característica dele. Ele não tem uma gameplay muito moderna, com muitas coisas para fazer, mas ele tem um enredo muito bom, com muito bons personagens e sempre traz algum ponto de ficção também junto com a história. No primeiro Life is Strange, esse elemento de ficção é a habilidade que a personagem tem de poder viajar no tempo. Isso traz muitas opções para o jogo, porque você pode voltar atrás e mudar algumas coisas que você fez. Você pode ficar repetindo isso, voltando lá. Então é muito interessante e como toda a história que envolve viagem no tempo, isso sempre gera consequências depois. E o foco da história sempre é a narrativa, sempre pega muito na história do personagem, no passado dele, alguma coisa que aconteceu. No segundo Life is Strange, nós temos dois irmãos e um deles tem o poder de mover objetos com a mente. E eles são imigrantes também e acontece uma série de situações, então é a mesma coisa, o jogo é muito focado na história, na narrativa, ali no passado deles. Os personagens sempre são muito bem construídos, são muito profundos e sempre tem muitas opções de diálogo, então isso vai alterando a percepção das pessoas ao seu redor. Então Tell Me Why é a mesma coisa, isso se repete. O jogo não é uma continuação direta de Life is Strange, porém ele se passa no mesmo universo. E de novo nós temos a mesma coisa. É uma narrativa muito forte, com personagens muito bem construídos, com aquele elemento de ficção, que nesse caso nós temos os dois protagonistas como gêmeos. E eles têm uma ligação muito forte. E é daí que surge essa parte de ficção no jogo. Os protagonistas eles conseguem conversar entre eles através da mente somente, e eles também conseguem acessar lembranças muito claramente, muito vívidas, como se eles estivessem vendo aquilo acontecer. E eles compartilham essas lembranças. Então, uma coisa que um lembrava que era de uma maneira, o outro tem a lembrança de uma outra forma. E isso é bem interessante, como você vai vendo como que nem tudo que aconteceu tem dois pontos de vista. Mesmo para os gêmeos, eles viam as coisas acontecendo de formas diferentes. Isso é muito interessante, como vai demonstrando no decorrer do jogo. Nos outros jogos da Dontnod, no Life is Strange, a gente controlava apenas um personagem. Sempre tem dois personagens como foco, mas a gente controlava um. Dessa vez a gente tem os gêmeos e a gente joga com os dois são jogáveis. Isso é interessante, deixa o jogo com mais opções. O jogo ele tem muita exploração, então você precisa, em todos os cenários que você entra numa sala, você entra num quarto, você tem que olhar tudo, você pode abrir gaveta, olhar fotos, você pode ver as fotos, ler diário. Tem muita coisa interessante, porque você vai conhecendo muito dos personagens. Esse é o grande forte desse jogo, o grande forte dessa série que a Dontnod fez. Eles criam personagens muito humanos, você se identifica com eles, você tem um carisma muito grande por eles. E dessa vez o jogo está trazendo um tema um pouco diferente, que não é abordado geralmente no mundo dos games. Como eu disse, os protagonistas são gêmeos. Nós temos a Allison e o Tyler, que na verdade era Ollie quando era criança. Elas eram irmãs. E desde criança ali, quando ele tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, ele se sentia um pouco diferente. Ele tinha um pouco de dúvida sobre ele mesmo, sobre como ela era. Ela mesmo, numa cena do game, comenta com a irmã que ela se via mais como um irmão dele. Então o jogo vai mostrando essa dificuldade que ele tinha de se entender, de se conhecer, de conhecer ele mesmo. Ele mesmo vai falando isso em algumas cenas. Logo no início do jogo, a gente vê o Tyler, quando ainda era Ollie, numa delegacia fazendo um depoimento. E ele tá com o rosto todo machucado, todo sujo. E ele tá falando que ele foi atacado pela mãe e ele acabou esfaqueando a mãe dele para se defender. É aí que o jogo começa. Depois disso, nós somos levados para 10 anos no futuro. E nós descobrimos que os irmãos acabaram ficando separados durante todo esse tempo por causa disso tudo que aconteceu. E agora eles estão se reencontrando porque eles vão visitar essa casa onde eles moravam, porque eles pretendem vender aquela casa. E agora, no futuro,
A Ollie já é o Tyler. Eles já têm 21 anos, o Tyler inclusive já é formado, mostra um pouco de onde ele estava vivendo. Depois que eles se reencontram, eles estão viajando para a cidade natal deles no Alasca. Durante a conversa, o Tyler vai explicando um pouco para ela, contando como que foi toda essa transição mesmo, porque até então a Alyson ainda não tinha visto ele, então ele conta como que foi, por tudo que ele passou. É bem legal ver essa parte, acompanhar essa história ali. Quando eles chegam na casa natal deles, eles ficam meio receosos, né? Porque por causa de tudo que aconteceu ali. E é aí que o jogo começa a ficar interessante de verdade. No momento, o Tyler tá olhando por uma janela e ele começa a ter uma sensação estranha e ele começa a ter uma lembrança realmente de alguma coisa que estava acontecendo ali com eles quando eles eram pequenos. E a Alyson fala que tá vendo aquilo também. E aí eles começam a comentar que eles lembravam que isso tinha acontecido com eles quando eles eram crianças. Eles chamavam aquilo de avós. Só que eles achavam que era porque eles eram crianças. Então eles achavam que aquilo acontecia por causa da imaginação deles, porque eles tinham uma maneira de contar muitas histórias, eles criaram uma base secreta embaixo da casa e eles tinham uma brincadeira deles que eles eram os goblins e roubavam coisas. Então como eles tinham uma memória muito fértil, né, coisa de criança, eles achavam que aquilo também era coisa da imaginação deles, mas era real, acontecia mesmo. E agora, quando eles se reencontraram, isso começou a acontecer de novo. E é legal que conforme você vai explorando a casa, você vai entrando nos cômodos, no quarto deles, você vai na cozinha, vai na sala, eles vão tendo muitas sensações fortes. E é nesses momentos que esse poder se ativa. E eles começam a ter várias memórias do que aconteceu ali. Inclusive é interessante, eles têm umas memórias que são um pouco diferentes. Tem uma hora que ele encontra lá um brinquedo lá que eles se machucaram, e o Tyler fala, nossa, eu cortei meu pé, não sei, quando eu era criança. Aí elas falam, mas não fui eu? Aí ele fica, nossa, é verdade, acho que foi você. Então mostra que nem tudo o que acontece é do jeito que a gente vê, que a gente lembra. Tudo tem dois pontos de vista. Como eles são gêmeos, eles viveram quase tudo junto, você consegue ver isso, é bem interessante. E também a interpretação que cada um teve das coisas. Porque, pelo que dá a entender, a mãe deles tinha algum distúrbio psicológico ali. Eles sofreram muito com ela não cuidava muito bem deles, eles tinham várias queixas sobre ela. E o Tyler, principalmente. Inclusive, ele acha que a mãe deles atacou ele quando ela descobriu que ele era transgênero. E é muito interessante, quando eles começam a ter essas lembranças, eles começam a querer descobrir tudo o que aconteceu de verdade, porque eles eram pequenos ainda e aquilo foi um trauma, eles não têm muita certeza. É aí que o jogo começa a se desenrolar mesmo, você começa a ter muitas lembranças, você começa a investigar algumas coisas, eles vão em algumas lojas da vizinhança, vão procurar alguns conhecidos da mãe deles, e vai trazendo todas aquelas memórias, aquelas lembranças de novo. E agora a exploração do jogo está muito legal. Então quando você vai numa mesa, por exemplo, antes você no Life is Strange você tinha uma opção de apertar em um objeto. Agora você foca na mesa e você pode mexer em vários objetos daquela mesa. E, inclusive agora eles adicionaram alguns puzzles. São opcionais, mas é muito legal, porque ajuda você a conhecer um pouco mais da história deles, o que aconteceu. Como contavam muitas histórias, eles têm um livro com os inimigos, com os vilões que eles imaginavam, e isso vai dizendo muito sobre eles. Então é bem interessante você ler bastante as coisas, fazer os puzzles também, você vai descobrindo muito sobre o jogo. Até para quem não curte muito games, quem não joga muito, esse jogo é muito interessante, porque ele tem um formato mais ou menos de uma série. Como a história é muito boa, o enredo é bom, os personagens são muito cativantes e o modo como ele é distribuído. Agora foi distribuído um episódio. Primeira vez que eu joguei, eu demorei mais ou menos umas 4 horas para terminar. Na segunda vez você consegue fazer bem mais rápido. E os outros 2 episódios estão programados para sair, agora se eu não me engano, dia 3 e dia 7 de setembro. E o Life is Strange tem a mesma proposta, ele tem episódios, então lembra muito uma série. Agora você acaba, então até pra você que não gosta de jogar, não tá acostumado a jogar, vale muito a pena ir atrás e conhecer. E você fica querendo muito saber o que vai acontecer depois. E acaba meio como, assim, dá um plot twist enorme, você fica, nossa, caramba, o que aconteceu? E você quer saber muito, você quer acompanhar logo. E agora tem que esperar uns dias até sair o próximo episódio, porque ele traz esse enredo diferente, tem esses personagens que são muito bons. O jogo tá muito bonito, tem umas partes que tem umas paisagens que eles vivem no Alasca, assim, e tá muito bonito. Você pega uma balsa, tem uma parte que mostra uma baleia, é muito legal, é muito bonito. A dublagem é muito boa, o jogo tá em inglês e legendado em português, mas é muito convincente o que tá acontecendo, é muito legal. Então se você não conhece, vale muito a pena ir atrás. Eu não vou dar mais detalhes do jogo, falar mais da história nesse vídeo aqui, porque senão eu vou dar muito spoiler. Mas se vocês quiserem saber mais,
Deixa aí nos comentários, deixa as perguntas aí, que a gente traz mais vídeo, eu vou contando tudo pra vocês, tudo que acontece no jogo. E quando sair os próximos episódios também, eu vou trazer pra vocês aqui tudo que acontece. E aí se vocês quiserem um vídeo com spoilers, com curiosidades, com referências, deixa aí, escreve aí que eu vou trazendo, porque vocês vão ver que tem muita coisa legal. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Uma informação interessante também. Se você tem um Xbox ou um PC, você consegue jogar esse jogo direto no Xbox Game Pass, sem pagar mais nada por isso. Então vale muito a pena você ir lá conferir. E se você não tem, você pode comprar também, não tá muito caro não. Vale a pena, eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. É isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, dá o like, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se não é inscrito no canal, se inscreve ainda, porque isso ajuda bastante gente aqui. E você não perde mais nenhum vídeo do que tem por vir aí.